Vocês já pararam para pensar que existem leis físicas, leis da natureza, que também elas regem o comportamento de alguns super-heróis? Como é que eu vou poder fazer essa relação entre os super-heróis e a física? É isso que a gente vai aprender agora. O aprendizado da física é uma das maiores dificuldades de alunos de ensino médio, ensino superior, maiores, certo? Por quê? Porque existem alguns conceitos que são um pouco chatos, um pouco difíceis e realmente um pouco assustadores. Mas quando a gente introduz esses conceitos a alguns cenários que a gente já está habituado, esses conceitos podem ganhar uma nova versão, uma nova cara, que vão facilitar a gente o entendimento deles. E é pensando nisso que eu trago para vocês hoje um estudo de caso, digamos assim, sobre um acontecimento chave em um determinado quadrinho de um personagem que vocês já conhecem há muito tempo. Esse personagem é o Homem-Aranha, tá bom? O que é que acontece? Em uma das HQs do Homem-Aranha, que saiu em 1973, a namorada dele, da época, Gwen Stacy, ela foi morta. Spoiler alert. Então, o que é que acontece? Um dos maiores vilões do Homem-Aranha, que é o Duende Verde, ele passou um tempo sem memória, então ele não lembrava quem ele era, e depois ele lembrou, inclusive, da identidade de Peter Parker, e foi lá na casa dele querer a vingança. Quando ele chegou lá, na casa de Peter Parker, ele encontrou somente a namorada, Gwen Stacy. O que foi que ele fez? Sequestrou a bichinha e levou ela para cima de uma ponte chamada Ponte do Brooklyn, Ponte George Washington, no Brooklyn, ok? Em Nova York. Homem-Aranha, quando descobriu, correu atrás da namorada dele, né? E chegando lá, ele brigou um pouco com o Duende Verde, que em um determinado momento jogou Gwen Stacy de cima da ponte. E Homem-Aranha, em seus maiores esforços para poder trazer ela com segurança, né? De volta, ele jogou uma teia, certo? Lembrando que a teia que não sai do corpo dele. Isso aí é coisa para outro vídeo, eu acho. Ele jogou a sua teia e segurou no pé da Gwen Stacy. E quando isso aconteceu, ele achou que ela estava salva, né, antes de ela cair na água da ponte, né, embaixo da ponte. Mas, para surpresa dele, quando eles se aproximaram, ela havia morrido, né? E aí ele fica todo desesperado, tal, tudo mais. E o Duende Verde olha para ele e fala assim, ó: cara, mesmo que você tivesse conseguido pegar ela, somente a queda já ia matá-la. Então, eu acredito que o Duende Verde, ele faltou às aulas de física da escola, porque se fosse assim, ninguém pularia de bungee jump nem de paraquedas, né? Pra gente descobrir o que realmente aconteceu naquela hora, a gente vai usar a física, beleza? Então, ó, vamos embora. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar saber quais foram as forças que atuaram sobre Gwen enquanto ela estava caindo, tá certo? Tanto a força da gravidade que estava puxando ela para baixo, quanto a força da teia quando o Homem-Aranha puxa, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar para a gente poder fazer esse cálculo é saber qual foi a velocidade de Gwen no momento que o Homem-Aranha jogou a sua teia e segurou ela, né? Então, o que é que acontece? Fazendo uma pesquisa rápida, a gente descobre que a ponte George Washington, no Brooklyn, ela tem 84 metros de altura, beleza? E como a gente sabe que a galera gosta de fazer um suspense, a gente vai assumir que o Homem-Aranha pegou ela muito próximo do chão, certo? De 84 para ficar próximo do chão, digamos que ele segurou ela quando ela já tinha percorrido 80 metros, beleza? Então a altura que a gente vai usar para fazer o cálculo da velocidade é de 80 metros. O que é que acontece? Como a gente vai assumir que o corpo de Gwen estava em uma queda livre, tá certo que ela foi derrubada pelo Duende Verde, mas a gente vai assumir que a velocidade inicial dela foi 0. A gente pode usar a formulazinha de Torricelli para queda livre e descobrir qual foi a velocidade de Gwen no momento exato em que a teia a segurou, ok? Como é que a gente faz isso? A gente sabe pela fórmula de Torricelli, que eu vou colocar aqui em cima, certo? Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H, no caso da queda livre, ok? O V0 ao quadrado a gente vai cortar, porque é 0, certo? E a gente vai ter que V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H.
a gente já sabe quem é o H, que é o de 80 metros. A gente sabe que o G é aproximadamente 10 metros, né, onde está a Terra. Isso dá para a gente, fazendo um cálculozinho rápido, 2 vezes 10 vezes 80, a gente vai ter 1.600, ok? Velocidade ao quadrado é igual a 1.600. Esse quadrado da velocidade eu passo para lá em forma de raiz, e eu vou ter raiz de 1.600, que é 40. Então isso significa dizer que, no momento em que a teia segurou a Gwen, ela estava a 40 metros por segundo. Guarda essa informação, ok? A gente sabe quem é a velocidade e a gente vai tentar descobrir qual foi a força que a teia ela teve que fazer para suspender a Gwen antes que ela chegasse no solo, ok? Então, o que é que acontece agora? De acordo com a segunda lei de Newton, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Coloquei a formulazinha aqui também, ok? O que seria a aceleração? Seria a variação de velocidade em função do tempo, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e multiplicar a variação do tempo dos dois lados da minha equação, certo? F igual a m vezes a. Eu vou pegar o tempo e multiplicar tanto do lado do F quanto do lado do m vezes a, beleza? E aí a gente vai conseguir cortar essa variação do tempo com a variação do tempo que está implícita na aceleração, ok? Ficando com força vezes a variação do tempo vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade, tá certo? Qual é a variação de velocidade que a gente quer? A gente vai querer que essa variação de velocidade seja de 40 metros para 0 metros, ok? Por segundo, no caso. Por que a gente vai querer isso? Porque a gente vai querer que ela pare. Ela está a 40 metros, eu vou querer que ela pare. Como é que a gente vai fazer isso agora? Esse conceitozinho de força vezes tempo é um conceito de impulso, ok? Talvez vocês não estejam tão habituados assim para o conceito de impulso, mas é justamente isso. É uma força que está sendo aplicada em um determinado intervalo de tempo, ok? Digamos que eu queira alcançar essa minha variação de velocidade vezes a massa, né? Que ficou aí na formulazinha da gente. E eu tenho a força e o tempo do lado de lá para poder atingir esse valor aqui, que seria um valor fixo para a gente, tá certo? A massa de Gwen Stacy é fixa e a velocidade dela a gente já sabe que vai ser 40 menos 0, a variação de velocidade também vai ser fixa, ok? Então a única coisa que a gente vai poder mexer é na força e no intervalo de tempo, tá certo? Esse princípio é o princípio usado por airbags de carro. E aí a gente vê uma aplicação real dessa minha formulazinha do impulso. O que é que essa formulazinha do impulso ela trata? Ela fala o seguinte, ó. Se eu quero atingir um determinado valor de quantidade de movimento, né, que o impulso é uma variação de quantidade de movimento, eu vou ter que usar da minha força e do meu tempo, tá certo? Se eu aumentar o tempo, a força que vai ser necessária para atingir aquele valor vai ser menor. Mas, se eu tiver um tempo muito pequeno, a força que eu vou ter que aplicar sobre o corpo para poder atingir aquele objetivo vai ser muito maior. Que é justamente o caso de Gwen Stacy e do Homem-Aranha. Ele não tinha muito tempo para pensar. Ele não tinha muito tempo. Então, o que é que a gente vai assumir agora? A gente vai assumir que Gwen Stacy, uma adolescente, né? Ainda no ensino médio e tudo mais, vamos assumir que ela tinha 50 quilos, ok? E vamos dizer que o Homem-Aranha, ele tinha meio segundo para fazer com que ela parasse, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? A gente tem a formulazinha, ó, F vezes ΔT, que é o impulso, vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade que a gente quer afligir sobre ela, né? Tipo, a gente quer que ela tenha essa variação de velocidade. Então, a gente, com isso, vai descobrir qual foi a força necessária para fazer com que ela parasse, beleza? Como é que a gente faz? Esse ΔT a gente manda para o lado de lá. Então, a força vai ser igual à massa dela, que a gente assumiu que era 50 quilos, vezes a variação da velocidade, que é a velocidade que ela estava até parar, ou seja, 40 menos 0, tá bom? Então, a variação de velocidade dela vai ser 40, dividido pelo tempo que o Homem-Aranha vai ter que fazer com que ela pare para que ela não atinja o chão, que a gente assumiu que seria de meio segundo, ok? Fazendo essas contas, a gente tem 50 vezes 40
vai dar 2.000. 2.000 dividido por meio vai dar 4.000 newtons, ok? Essa força é uma força extremamente alta, tá bom? Se a gente for pensar um pouquinho, a força que Gwen Stacy estava habituada a receber sobre o corpo, a gravitacional, ia ser igual à força-peso dela, que é massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, m vezes g, que no caso dela 50 vezes 10. Isso dá uma força-peso de 500 newtons. Se ela receber uma força de 4.000 newtons, isso é como se fosse 8 atmosferas, 8 gravidades sobre ela. Isso é, tipo, suficiente para fazer com que o pescoço dela quebrasse, que foi justamente o que aconteceu. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que Gwen Stacy, ela foi morta, ela morreu, né? Devido à força que a teia do Homem-Aranha realizou sobre ela ao tentar salvá-la. Triste, né, minha gente? Inclusive, isso foi confirmado pelos produtores até recentemente. A revista foi de 1973 e somente nos anos 2000 foi que o produtor da revista do Homem-Aranha, ele disse que isso estava correto. E aí vocês percebem, né, quanta física está envolvida nisso aí, tá bom? Isso não é um estudo aleatório, tá certo? Eu fiquei pensando um pouquinho sobre o que eu ia trazer pra gente e eu dei uma olhada nas provas do Enem anteriores e já foi usado em outros Enems a relação de super-heróis. No Enem de 2009, que foi onde eu tive a inspiração para trazer esse vídeo para vocês, o Super-Homem, ele realizou um salto e aí pedia a relação entre a altura e a velocidade do Homem-Aranha, do Super-Homem. Então vocês percebem que é uma coisa comum, digamos assim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos. E é isso. Tchau, tchau.